Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra, viu? Por quê, pastora? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra fortalece, a palavra nos conduz ao céu, a palavra é Jesus, viu? A palavra é Jesus e ela lida junto com o Espírito Santo, ela produz em nós libertação, né? Ela produz em nós conversão, ela produz em nós amor, paz, esperança, né? Confiança, certeza de salvação. Louvado seja Deus quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra junto com o Espírito Santo. Louvado seja Deus com o Consolador. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós adquirimos todos esses atributos para a nossa vida espiritual. Viu? É diferente de nós lermos a Bíblia sem chamar para nós a presença do Espírito Santo, viu? É o Espírito Santo que nos convence do nosso erro. Por isso que muitas vezes meditamos na palavra e não conseguimos nos tornar uma pessoa melhor, porque está faltando a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, aleluia, dos nossos pecados, das nossas falhas. Então, quando você for meditar, né, na palavra de Deus, chama o Espírito Santo. Viu? Chama o Espírito Santo que você nunca vai interpretar a Bíblia da maneira que você quer. Deus ele vai falar poderosamente ao seu coração dentro daquilo que você precisa. Quando a presença do Espírito Santo está conosco, né, a palavra nos transforma. Viu? A palavra abre os nossos olhos espirituais. A gente não anda por vista, né? A gente anda por fé. Quando nós temos o Consolador junto conosco, viu? Quando o Consolador está conosco, a nossa vida é transformada pelo poder da palavra, porque é o Consolador que nos convence de onde nós estamos errando e falhando. Viu? Não é quem está do nosso lado, não é os nossos amigos, não é os nossos pais, né? Não é os nossos pastores que nos convencem dos nossos erros, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros. Antes de você ter qualquer companhia, queira a companhia do Espírito Santo, porque é Ele que vai te convencer dos seus pecados, das suas falhas, das suas imperfeições. É o Espírito Santo que vai te mostrar onde você precisa melhorar. Guarda isso no seu coração, viu? Nós precisamos da presença do Consolador na nossa leitura. E eu preciso compartilhar essa palavra contigo nessa manhã tão gloriosa. Eu preciso. Olha, essa palavra hoje está aqui em Eclesiastes, né? Capítulo de número 3. É uma palavra muito conhecida, né? Mas é uma palavra muito forte, é uma palavra que nos fortalece, é uma palavra que nos convence, né? Em termos de esperança. Né? Louvado seja Deus. Coloca aqui nos comentários, eu vou confiar, viu? Coloca aqui nos comentários. E esse capítulo, ele dá início assim, ó. Tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito. Isso é muito forte. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos debaixo do céu. E se nós estamos debaixo do céu, há tempo para todo propósito. Qual o propósito, pastor? Os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Há tempo para todos os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Olha só, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Isso é muito tremendo. Um dia você nasce e um dia você morre, né? Há tempo para isso. Há tempo para viver e há tempo para morrer, né? Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Olha que tremendo. Há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo que você planta e tempo que você arranca. Isso acontece com os agricultores, né? Isso acontece com a nossa vida, né? Há tempo que Deus planta pessoas na nossa vida e há tempo que Deus arranca. Né? Quando é o tempo do plantio,
né? Nasce-se dentro de nós a esperança. A esperança de que algo bom irá brotar, logo mais, irá brotar algo bom, né? Só que quando existe o plantio, isso é muito tremendo. Quando existe o tempo do plantio, né, que nós estamos vivendo aquele tempo, né, que plantou e que vai crescer e que vai florescer, nós precisamos entender que há o tempo também de se arrancar. Há o tempo também de se arrancar, né, aquilo que foi plantado. E quando chega o tempo de Deus arrancar aquilo que foi plantado, nós precisamos entender, irmãos, que é o tempo de Deus. Mas, pastor, é difícil, é muito difícil. Mas nós precisamos entender que é o tempo de Deus na nossa vida. E quando esse tempo chega, irmãos, isso não pode ser evitado. O arrancar não pode ser evitado, porque é o tempo de plantar e é o tempo também de arrancar aquilo que foi plantado. E se aquilo que foi plantado chegou o tempo de arrancar, não ser arrancado, essa planta vai envelhecer ali, vai envelhecer, vai apodrecer, vai morrer, porque existe o tempo, aleluia, do plantio e existe também o tempo da colheita. Isso é tremendo, isso é muito forte, irmãos. A forma que Deus fala aqui, isso é muito forte, é muito tremendo. E nós precisamos abrir os nossos corações e aceitar o tempo de Deus nas nossas vidas. É fácil? Claro que não. Não é para você, não é para mim, não é para ninguém. Não foi fácil para Jesus. Quando Jesus se deparou com aquela situação, né, onde ele seria crucificado, ele pediu o quê, Pai? Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Subiu dentro do coração dele o que é uma aflição. Foi o tempo, né, de plantar e chegou o que? O tempo de arrancar. Né? E quando chegou esse tempo, houve em Jesus o que é uma aflição. Há em você o que é uma aflição. Há em nós o que é uma aflição. Mas nós precisamos deixar Deus, aleluia, executar o tempo dele. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus executar o tempo dele. É o tempo de Deus. E Eclesiastes está nos dizendo nessa manhã, há um tempo determinado para todas as coisas. Isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Não é fácil viver o tempo de Deus, mas é possível. Eu vim aqui hoje para te dizer isso. É possível vivermos o tempo de Deus. É possível. Olha só. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Isso é muito forte. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda, é muito forte. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso é muito forte, né? Quando chega o tempo de Deus nas nossas vidas, é algo difícil, mas é algo possível de ser suportado. Jesus suportou. E ele disse que se nós crescêssemos, obras maiores nós faríamos. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Obras maiores nós faríamos. Olha aqui. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando chega esse tempo aqui no relacionamento, muitos querem se separar. Mas eu preciso te dizer que não é assim que acontece. Não, pastora, não. Não é assim que acontece. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Existe o tempo na vida da gente que é só amor. E há tempo que parece que o casal ali só vive se aborrecendo um com o outro. Mas é o tempo de Deus. A gente deve separar por isso, pastora? Claro que não. Claro que não. É o tempo de amar e o tempo de aborrecer. Olha que coisa tremenda. Tempo de guerra e tempo de paz. Há momento que você vive em meio a uma batalha, em meio a uma
mas chega também o tempo de paz. E quando o tempo de paz chega, o nome do Senhor é glorificado. E o nome de Deus, aleluia, será glorificado sobre a sua vida. Espera o tempo de Deus. Eu vim aqui hoje te dizer isso. Espera o tempo de Deus. Ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, espera o tempo de Deus. Deus é aquele que sabe trabalhar. Deus é aquele que dá vitória ao seu povo. Olha que tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Não há coisa melhor para o homem do que se alegrar e fazer o bem. Salomão disse isso, o homem mais sábio do mundo. Ele disse isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que maravilha. Olha que coisa linda, né? Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. A melhor coisa que o homem faz é se alegrar e fazer o bem. E fazer o bem, por quê, pastora? Porque tudo aquilo que for plantado será colhido. Nós lemos aqui o tempo de Deus. Tudo que se planta, se colhe. Né? Então, o sábio Salomão nos diz isso, inspirado, aleluia, pelo Espírito Santo. Ele nos diz isso nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Faça o bem, louvado seja o nome do Senhor. E também que todo homem coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Olha que coisa linda que Salomão diz. É dom de Deus. Quando Deus te dá um trabalho, te dá um salário, né? Salomão disse, goza do trabalho das suas mãos. Isso é dom de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. É Deus que permite que você faça isso, enquanto você está aqui debaixo do sol. Olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa. Meu Deus, que maravilha, que bênção. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, e o que já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou, né? Salomão dá essa instrução. Olha, Deus, ele pede conta daquilo que passou, né? Então, olha, é um conselho que o sábio Salomão nos dá nessa manhã. Já tenho conhecido que não haja coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. Faça o bem, viu? Faça o bem, viva o tempo de Deus e faça o bem. Porque nós daremos conta de tudo aquilo que já passou. Nós daremos conta a Deus. Olha que coisa tremenda. Às vezes pode cair no meu esquecimento, no seu esquecimento, mas o sábio Salomão, louvado seja o nome do Senhor, ele diz aos nossos corações nessa manhã, daremos conta de tudo aquilo que já passou. Tudo aquilo que já passou, nós daremos conta ao Senhor. E eu quero deixar essa palavra para a sua vida nessa manhã de hoje. Eu quero deixar para a sua vida essa palavra. E dizer para você, viva o tempo de Deus. Viva o tempo de Deus, viva com sabedoria, sabendo que nós teremos que dar conta a Deus de tudo que se passou. Louvado seja o nome do Senhor. Viva o tempo de Deus. Por quê, pastora? Porque não tem como saltar o tempo de Deus, pular o tempo de Deus, deixar de lado o tempo de Deus, não tem como. É o tempo dele. Nós vamos ter que passar, querendo ou não.
Isso aconteceu na vida de Jesus. Vai acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Não tem como correr do tempo de Deus. E o que eu faço, pastora? Peça a Deus força. Peça a Deus trepidez e ousadia. E enfrenta esse tempo. Viva esse tempo. Não tem para onde correr. Mas de uma coisa eu posso te garantir. Vai passar. Porque tudo na vida da gente passa. Eu preciso te dizer isso. Tudo nas nossas vidas passa. Viu? E esse tempo que você está vivendo hoje vai passar, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Foi um prazer ter estado contigo aqui nessa manhã gloriosa. Foi um prazer, viu? Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você. Jesus te abençoe, viu? Você é uma bênção na minha vida. Compartilhe essa palavra. Abençoa a vida de alguém, viu? Tu é uma bênção na minha vida.